Aí você, mas eu não está saindo de casa. Aí eu falei assim, eu venho aqui te visitar, né? Aí ela falou assim. Vamos iniciar o nosso trabalho agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Deus está presente, Deus está sempre presente. É uma dádiva muito grande nós vivermos essa realidade onde nós podemos enxergar Deus na vida, nos acontecimentos, no dia a dia, e observar que tudo que existe e acontece tem a presença de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus. Nós não podemos deixar de raciocinar sobre Deus. Raciocinar sobre Deus é entender o porquê dos acontecimentos. Viver com Deus é viver inteligentemente. É usar toda a nossa capacidade física, mental, espiritual, emocional para entender a vida. Conversarmos, pensarmos sobre a vida antes de querer julgar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer momento, porque senão nós vivemos num conflito. E o objetivo não é esse, não é buscar novos conflitos. Ideias muitas vezes totalmente diferenciadas, totalmente contrárias, nós costumamos criticar e condenar. O que nós precisamos estar atentos de antemão é que só existe porque Deus se faz existir daquela forma, daquele jeito, na forma de acontecimento, na forma de ideias, na forma de pessoas. Então, quando você consegue aceitar como a vontade de Deus, como o plano de Deus, você se harmoniza. Mas para que aconteça essa aceitação, nós precisamos raciocinar sobre isso. Por que Deus fez acontecer dessa forma e não dessa? Por que tem pessoas com ideias tão diferentes das minhas? E aí você consegue emanar o amor. Porque o amor é exatamente a busca de querer entender o outro, de aceitá-lo como ele é. Esse é o amor verdadeiro. Às vezes nós confundimos o amor no sentido de eu querer trazer vocês para a minha ideia. Isso não é amor. Isso é posse. Isso é sobrepor ou impor uma ideia. Quando nós colocamos esse pensamento do tudo é Deus, do tudo é a vontade de Deus, não é para aceitá-lo de forma simplista e carinhosa, mas para buscar o entendimento, a compreensão, o raciocínio lógico e fazer com que isso realmente seja utilizado como um instrumento prático
para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Torbelo tinha algumas mensagens extraordinárias. E uma delas que eu acho fantástica é: não adianta dizer que Deus existe e viver como se ele não existisse. Qual é a diferença da nossa vida para a vida de um ateu, por exemplo? Come, toma banho, acorda, cuida da casa, trabalha. Não que nós tenhamos que ser melhor que um ateu, ou nos julgar melhor que um ateu. Só que isso tem que ser um diferencial. Porque senão não tem sentido. Não que cada religião tem uma concepção de Deus, né? Essa concepção de Deus é variada. Quem é que está certo? É a minha filosofia? Ou é a filosofia católica, evangélica, islâmica, umbandista, quimbandista ou ateu? Não é a busca de quem está certo. É a busca do entendimento, da compreensão. É a busca da harmonização. Deus faz o universo, se faz existir, tomando todas as formas, com várias ideias totalmente diferentes, no seu aspecto visível, mas na profundidade tem muitas coisas em comum. Dr. Belo também nos ensina uma coisa muito importante. O que é a religião dentre a consciência de Deus? Dr. Belo sempre tentando simplificar, né? O tudo é Deus é uma simplificação, né? Tudo é Deus, pronto, acabou. Acabou a discussão, acabou o chororô, acabou tudo é Deus. E ele, com essa ideia simplificada de síntese, né? Sintetizar, ele dizia o seguinte: a diferença entre uma religião e outra é a mesma diferença de quem fala espanhol, inglês, português, árabe. Eles estão falando da mesma coisa com linguagens diferentes. É uma forma interessante de se pensar, porque você percebe que na essência é o amor, auxílio ao próximo, harmonia, enfim, isso está implícito em todas as religiões. Então a gente tem que estar atento para que nós evitemos as críticas e as condenações e as reclamações é a percepção clara de que nós viemos aqui muito mais para entender, aprender, do que impor ou colocar uma ideia ou um pensamento. Nós conseguimos isso muito na criança, né? Na criança a gente consegue a nossa ideia ser incutida muitas vezes de forma até repetitiva, né? Mas quando cresce, muda e aí vai ter outra concepção, muitas vezes totalmente diferenciada. O que nós precisamos é estudar. Estudar a vida, os acontecimentos. Por que Deus fez eu passar por esse tipo de situação? E que essa situação, na minha cabeça, não é uma situação
interessante, legal, se Deus faz o melhor. É porque aquilo que é na minha cabeça interessante, legal, não pode ser superior a uma ideia muito maior que é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, é importantíssimo nós raciocinarmos. Que quando Deus faz existir, faz acontecer, é porque é o melhor. Melhor no sentido de evolução, de aprendizado, de crescimento, de ascensão espiritual. Muitas vezes nós nos chocamos, nós nos revoltamos, mas é por clara ignorância de ignorar a vontade de Deus, clara ignorância de ignorar que Deus está ali, clara ignorância de ignorar a verdade e a realidade, que Deus é o comando de tudo. Quando nós ignoramos que Deus está sob o comando de tudo, nós tendemos a querer encaixar as coisas e os acontecimentos de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós entendemos como melhor. Só que nós, às vezes, nessa luta desesperada de fazer com que a vida se torne aos nossos moldes, cansativo, desgastante, querer impor à vida que ela tenha um direcionamento dentro de uns planos que surgem na nossa mente, dentro de uns ideais que surgem na nossa mente, dentro de uma ilusão de que algo no universo deve ser moldado ao nosso sonho, ao nosso desejo, para que nós tenhamos a ideia da conquista. Poxa, eu mudei, eu conquistei, eu transformei, eu fiz, eu aconteci, eu mexi. Tem dedo meu aí. Isso é apenas um ego, é apenas uma busca desenfreada de satisfazer desejos nossos, desejos esses que o Buda já falou que a verdadeira libertação é não ter desejos, porque você anula o seu ego, senão você é escravo dos seus desejos. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou transformar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar a minha ideia, e essa minha ideia é maravilhosa, e todo mundo tem que aceitar, e todo mundo vai gostar, e vai ser fantástico, e eu é que sei, eu que... Quando você se torna um cientista, o cientista ele observa a natureza. Ele é um observador da natureza. Se você vê aqueles programas de National Geographic, o cara fica ali, sei lá, 30 dias observando um passarinho e todos os hábitos e jeitos e acho que ele entra até dentro da alma daquele passarinho para saber tudo que acontece com aquele passarinho, tudo que ele faz, a hora que ele faz cocô, a hora que ele acorda, a hora que ele apita, que ele canta, não sei. Então, assim, nós precisamos entender. E ele se anula. O cientista, ele se anula. Ele não está preocupado com ele. Ele passa frio, chuva, suor, não sei o quê, só para observar aquele passarinho.
E quando não passaria um musgozinho que está ali, ou um sapinho que está ali, um mosquitinho que está lá, enfim. Então, nós precisamos entender que isso é importantíssimo. Nós todos temos que ser cientistas de Deus para entender a vida, compreender o sentido da vida, compreender as pessoas. Por que a pessoa está agindo assim, está agindo assado? Hoje me ligou uma pessoa e falou assim: a fulana me falou, me chamou de não sei o quê. A paciente. Aí eu falei assim: mas é porque você chamou ele dessa forma em outras vidas. É claro, é óbvio, não tem. Nada acontece por acaso, do nada, a esmo, isolado. Ah, isso aí foi um acontecimento isolado. Não, tudo está interligado. Então nós precisamos ser cientistas de Deus, estudar a vida, raciocinar sobre a vida. E um ser que fazia muito isso era o Spinoza. O Dr. Bell fala muito Spinoza. E tem um texto no YouTube, até vou trazer um dia para vocês, eu não sei se eu já botei aqui, que ele fala da natureza. Por que se preocupa em mudar a natureza? Por que você se preocupa em colocar regras na natureza? Por que você quer, achando que Deus vai gostar que você faça isso, aquilo, outro? Deus só quer que você ame a natureza. Observe a natureza. Cuide da natureza.